Olá, seja bem-vindos a mais um vídeo da série Blockchain contra o Estado. Hoje o vídeo será bastante prático e eu vou tentar ser claro e objetivo. Mas se você tiver com alguma dúvida, deixe suas perguntas lá nos comentários. Lembrando que eu não sou especialista no assunto, mas eu estou tentando buscar o máximo de informação que eu puder e trazer aqui para vocês, ok? Então vamos lá. É, No último vídeo eu mostrei para vocês aqui sobre como baixar e instalar esses programas que nós vamos precisar aqui para criar nosso projeto, ok? Então eu já vou partir da premissa de que vocês instalaram e testaram e já está tudo funcionando direitinho. Hoje nós vamos trabalhar especificamente com o Truffle. O Truffle e o Sublime, né? O Sublime a gente vai estar sempre trabalhando com ele. O Truffle, ele, como eu já havia explicado, ele é uma plataforma, um conjunto de ferramentas que vai nos auxiliar a criar o nosso contrato para blockchain e vai também nos auxiliar a migrar este contrato para blockchain, né? No caso aqui nós vamos usar o Ganache como uma blockchain pessoal baseada em Ethereum. No caso aqui tudo está sendo baseado no Ethereum. Porque se a gente for migrar o nosso contrato para blockchain real, né, para o Ethereum real, nós vamos ter um custo com isso, custo. Então, como isso aqui é só um exemplo, nós vamos usar uma blockchain pessoal aqui, mas é a mesma coisa, tá bom? Então vamos começar aqui o nosso projeto. Eu vou criar aqui na área de trabalho mesmo, para vocês verem que é bem fácil, bem tranquilo. Vou começar criando uma pasta, certo? E eu vou nomear esse projeto com o nome do que eu quero dar para o meu aplicativo. No caso, como nós estamos trabalhando com um aplicativo de reputação, eu pensei num nome sugestivo. Então, Trust Me. Eu não sei se existe essa plataforma, certamente já existe, mas eu vou criar aqui só para fins didáticos, tá? Vou entrar aqui dentro dessa da pasta. E dentro dessa pasta aqui eu vou dividir em duas partes. A primeira parte vai ser a parte que eu vou trabalhar com os contratos, né? Contratos. E a segunda parte eu vou trabalhar com a nossa interface, a interface que o usuário vai usar para interagir com os contratos, que no caso será via um website. Esse vídeo eu vou tentar fazer ele o mais curto possível, para não ficar muito cansativo para o usuário, para você. O último vídeo que eu gravei, fiquei 47 minutos gravando o vídeo, acabou que eu perdi o vídeo porque o áudio não saiu, burrice minha, mas tudo bem. Esse vídeo eu vou tentar ser mais breve, mais objetivo, para a gente ganhar tempo e também para não ficar muito cansativo para nenhum de nós dois, ok? Dentro de contratos, hoje nós vamos trabalhar apenas com os contratos. Nós precisamos de ter a base para que a gente possa trabalhar. E para que a gente faça isso, nós vamos abrir o nosso terminal, o nosso console nessa janela. Nessa pasta, para quem não sabe como fazer isso, basta apertar o Shift, ok? E o botão direito do mouse dentro da pasta que você quer abrir, para que aí já abra o nosso terminal na pasta certa. Então aqui em contratos eu vou iniciar o meu Truffle init. Vamos esperar baixar os arquivos necessários e pronto. A partir do momento que aparecer essa mensagem Unbox Successful, significa que está tudo ok, que nós já podemos começar o nosso trabalho. Vou minimizar o meu terminal. E dentro da pasta contratos, que eu vou colocar todos os contratos que eu vou criar aqui para a nossa aplicação. Eu vou deixar aqui o Migrations, que isso aqui é um contrato especial que vai auxiliar o Truffle a migrar todos os outros contratos para a blockchain. Para isso, eu vou abrir aqui meu Sublime, File, eu venho Open Folder, e já vai abrir aqui para mim bonitinho dentro da minha pasta contratos, isso mesmo. Mas eu vou abrir o Trust, certo? Contratos, contracts. Aqui dentro de contracts eu vou criar um novo arquivo e vou salvá-lo como trustme.sol.
Essa extensão Sol aqui é a extensão que a gente usa para trabalhar com programação de contratos para Ethereum. No caso, eu estou usando aqui o Sublime. O Sublime originalmente não trabalha com esse tipo de arquivo, com essa extensão. Então, para isso, nós temos que instalar no Sublime um plugin que nos auxiliará a trabalhar com essa extensão do Solidity. Eu vou deixar no link da descrição de um tutorial ensinando você a instalar esse plugin. Salvar. E vou dar início aqui ao meu contrato, especificando qual a versão que eu vou usar para o meu contrato. Para esse vídeo ficar mais curto, eu vou explicar o mínimo possível sobre esse contrato, como ele funciona, certo? Eu vou dar apenas chamadas, vou apenas explicar o básico de como tudo vai funcionar. E eu vou deixar para o próximo vídeo, ou às vezes fazer um arquivo para vocês estudarem com mais profundidade, porque se eu for ensinar aqui falando tudo sobre como tudo funciona, vai dar uma série de vídeos aí de cada um de 30, 40 minutos, vai ficar muito cansativo. Então eu vou focar aqui na confecção do contrato e vou tirando as dúvidas através dos comentários e vou colocar na descrição os vídeos que eu acho interessante de vocês lerem, estudarem, para que vocês não tenham dúvidas em relação de como que funciona aqui a nossa programação no Solidity, ok? Então primeiro, voltando, eu vou definir aqui a minha versão e logo depois eu já vou declarar o meu contrato aqui, já dando um nome para ele. Trust Me também, correto? Essa função aqui, Trust Me, ela na verdade é um construtor, ok? Para quem já trabalha com linguagem de programação sabe que um construtor é a primeira função a ser chamada quando uma classe é executada. No nosso caso aqui, nós não vamos usar um construtor, uma função construtora, porém essa função que é criada aqui junto com o Sublime também ela já está depreciada, ela já está ultrapassada. Existe outra forma de criar essa função de construtor, né? Se a gente precisar, depois a gente volta com isso com mais detalhe, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é setar as minhas funções. Eu vou fazer isso porque vai ficar mais didático de você entender o processo, o que o contrato está fazendo. Então eu vou explicar o que cada uma função vai fazer aqui. No caso, depois a gente vai preenchendo essas funções com seus respectivos, suas respectivas funcionalidades, vamos por assim. Como nós estamos tratando de um contrato de reputação, a gente precisa de ter algumas funções básicas para que a gente possa manipular esses contratos. Como eu disse lá nos primeiros vídeos, os contratos em Solidity, eles têm as suas funções que vão especificar para o usuário o que ele pode ou não pode fazer desse contrato, certo? Então, as funcionalidades desse contrato, o que esse contrato vai fazer ou não vai fazer, está especificado nessas funções, ok? Então, a primeira função que eu preciso é uma função para registrar o usuário. Então, registra pessoa, certo? Essa função aqui vai ser utilizada lá pela nossa aplicação para fazer o registro das pessoas nesse contrato. Então, para isso, eu vou precisar do nome da pessoa que vai fazer o registro. O nome do tipo string, né? Um string é um conjunto de caracteres, são palavras, ok? Então, eu vou precisar do nome dessa pessoa. Essa função, ela é uma função pública, certo? Ou seja, poderá ser acessada fora do nosso contrato e ela vai retornar um valor booleano, uma resposta, né? Como valor booleano. Ok, então nossa função registro pessoa já está pronta. Além do registro da pessoa, eu preciso de uma função getPessoa, certo? Se eu quiser quando eu quiser fazer análise dessa pessoa, se eu quero saber a reputação dessa pessoa, alguns dados dessa pessoa, eu preciso ter uma função que vai trazer para mim esses dados. Então eu preciso especificar aqui que pessoa que eu quero os dados. Então eu vou entrar
como argumento aqui uma string nome, né? Da forma análoga que eu fiz aqui na registro de pessoas. Ela vai retornar aqui, na verdade, dois valores do tipo inteiro. Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho por que eu vou retornar aqui dois valores e por que os dois são do tipo inteiro. Prosseguindo, nós vamos criar aqui mais uma função chamada setReputação. Bom, o que vai acontecer? Nós estamos criando aqui uma ferramenta, né, uma aplicação, para que as pessoas possam qualificar outras pessoas como positivas ou negativas, né, como sendo pessoas de confiança ou não de confiança. Se eu estou fazendo esse tipo de processo, eu preciso de uma função aqui que permita que o usuário qualifique outros usuários. Então essa função servirá para isso, para uma pessoa qualificar outras pessoas. Okay? Então eu vou precisar aqui de dois argumentos. O nome da pessoa, que será qualificada, e a qualificação dessa pessoa. Leandro, eu posso dar o nome disso daqui de valor. Por que eu estou colocando como booleano? Booleano só aceita dois tipos de valor, verdadeiro ou falso. Né? Booleano são valores binários. No caso, como nós estamos tratando de reputação aqui, ou a reputação ela é positiva ou ela é negativa. Então, eu setei como positivo ou negativo no tipo booleano, verdadeiro ou falso. Tudo que é sim ou não, verdadeiro, falso, ligado ou desligado, eu chamo de booleano. No caso, como é positivo ou negativo, eu também vou declarar esse argumento como booleano. E como retorno, aqui eu vou deixar booleano também. E essa função aqui será do tipo pública. Essa getPessoa também é pública. Então, tanto o registro quanto o get, né, e o set, os três aqui são públicos, são variáveis, são funções do tipo pública. Do tipo pública não, desculpa, são funções públicas, ok? E por último, eu vou criar aqui uma outra função um pouco diferente, chamada calcula reputação. Essa função aqui vai receber dois valores inteiros, val1, val2, e ela vai retornar para mim um inteiro também. Essa função aqui é uma função que vai ser do tipo pure. Tipo não, desculpa, tá, gente? Ela vai ser uma função com qualificação pure, que significa que ela é uma função pura, ela não acessa nenhum dado da blockchain, okay? Ela apenas calcula valores, ela não faz modificações no contrato, ela não lê nenhuma informação do contrato, ela apenas calcula valores, então por isso eu vou definir ela como pure. Por enquanto parece que está tudo ok, e então agora a gente precisa começar a preencher essas funções. Para isso, nós temos que entender que cada função dessa, pelo menos dessas três principais aqui, está lidando com pessoas, certo? Registra a pessoa, get pessoa, set reputação da pessoa. Então, a gente precisa colocar aqui no nosso contrato o que é uma pessoa, né? O contrato ele não entende o que é uma pessoa. Então, para isso, a gente tem que criar uma interface, um tipo de dado que seja vinculado à pessoa. Então eu vou criar aqui uma estrutura pessoa, do tipo pessoa, sendo que essa estrutura vai conter a assinatura dessa pessoa, que eu vou pegar como sendo o endereço dela, ou seja, a chave privada dessa pessoa na blockchain. Se você entende um pouquinho de criptomoeda, de tokens e de blockchain, você entende que cada pessoa tem uma assinatura que seria a sua chave privada, né, que vai autenticar todas as transações, tudo que ela fizer dentro da blockchain precisa dessa chave privada para que ela seja autenticada. Então, assinatura ou chave privada. Correto? Esse segundo valor aqui, eu vou chamar isso daqui de data assinatura.
Esse valor aqui ele vai guardar a data que a assinatura foi efetuada. Então, data em formato Unix em que o contrato foi assinado. Isso é importante para a gente saber quanto tempo a pessoa está participando da aplicação, né? E por isso pode ser útil para os clientes que querem visualizar, ter informações sobre as pessoas que estão dentro dessa plataforma. E por último, eu vou colocar aqui duas variáveis, uma chamada positivo e outra negativo. Por quê? Porque são os dois tipos de reputação que a pessoa pode receber, né? Dois tipos de qualificação que as pessoas podem receber, ou positivas ou negativas. Fazendo uma relação entre essas duas variáveis, eu vou conseguir ter a reputação dessa pessoa. Nós vamos fazer um cálculo em porcentagem para saber quantos votos positivos a pessoa tem, né? Ao invés da gente fazer uma soma, uma subtração e ter um valor esquisito, a gente pode ter porcentagem. Então, por exemplo, se a pessoa tiver um valor de 70%, ela é 70% confiável, porque nós vamos usar o positivo como meio, como forma de avaliar a qualificação, a reputação dessa pessoa. Então, é por isso que nós vamos precisar de dois valores separados, dos negativos e dos positivos. Como o nosso exemplo é um exemplo bem simples, vamos manter apenas esses 4 tipos de dado para que a gente não tenha problemas depois para fazer outras análises, para que você apenas aprenda como funciona tudo aqui e não perca muito tempo entendendo coisas técnicas, né, funcionamento técnico, algoritmo, essas coisas que para nós é irrelevante. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o registro dessa pessoa, né? Então, depois que a gente especificou aqui o que é a pessoa, nós vamos precisar fazer esse registro. Para isso, nós precisamos criar aqui um mapeamento. O mapeamento nada mais é do que vincular um dado ao outro. No caso aqui nós vamos vincular o nome da pessoa, que é uma string, certo? A um outro tipo de dado, que no caso seria a própria pessoa, que a gente criou aqui agora, uma estrutura. Então, toda vez que eu entrar com uma string nesse mapeamento, ele vai me retornar uma pessoa. E o nome desse mapeamento eu vou chamar de lista pessoas. E esse tipo de dado aqui vai ser privado, porque eu não quero que as pessoas de fora do contrato tenham acesso a essa lista. Porque essa lista, inclusive, vai conter aqui as assinaturas das pessoas. Essas assinaturas são privadas. Apenas o contrato pode ter acesso às assinaturas. Nem mesmo a pessoa que está criando o contrato, no caso eu, nem mesmo eu terei acesso a essa assinatura. Só abrindo um parênteses aqui, uma das vantagens de trabalhar com blockchain é justamente essa. Por que as pessoas falam que blockchain é tão segura? Porque como esse contrato que ele vai para blockchain, ela vai ficar exposta na blockchain, todas as pessoas vão ter acesso a esse contrato. Então as pessoas vão poder avaliar essas funções, vão poder ler essas funções e avaliar se elas são realmente seguras. Por isso que é descentralizado. A pessoa que vai avaliar, que ela vai ver se eu ou se qualquer outra pessoa tem acesso a dados sigilosos, como por exemplo endereço ou alguma vulnerabilidade. Então a blockchain, a tecnologia da blockchain, ela tem essa característica de ser segura por causa disso e de outras características também. Então, continuando aqui, nós vamos criar o registro aqui da pessoa, a função de registro da pessoa, e para isso nós vamos lista pessoas. Lembre-se que a lista ela vincula um dado ao outro, então aqui no caso está vinculando o nome à pessoa. Então lista pessoas nome, certo? Ponto addr, ou seja, o endereço dessa nova pessoa, né, a assinatura dessa nova pessoa vai ser msg.sender, que nada mais é do que o endereço da pessoa que está acessando agora essa função.
Então, esse msg.sender é uma variável especial aqui do Solidity que vai retornar a assinatura de quem acessou essa função. Então, eu apenas preciso fazer isso daqui para que eu consiga a assinatura dessa pessoa e vinculá-la ao endereço dela ali em pessoa. Então, continuando, nome, ponto, data, assinatura vai ser igual a null. Null também é uma variável especial do Solidity que retorna para mim a data em formato Unix, né? Que seria tempo em milissegundos que já se passou desde sei lá quando, de 1970. Depois, quem quiser ter uma curiosidade aí, olha no Google, porque eu não sei exatamente o dia que começou a contagem. Lista pessoas.positivo. Nós temos que setar os valores padrões para isso. E lista pessoas nome ponto negativo. Também vai ser igual a 1. Eu vou colocar 1 aqui pelo seguinte. Quando a gente for fazer o cálculo de um pelo outro, nós vamos ter que fazer uma divisão dos valores, do valor positivo, no caso, pelo total, que é a soma do positivo com o negativo. Se eu colocasse ambos zero aqui, eu teria uma divisão por zero e isso daria um problema sério aqui na nossa execução do contrato. Então, eu vou deixar o primeiro valor como 1 e é o valor mínimo, né? A pessoa vai entrar tanto com positivo quanto um negativo, o que significa que ela tem 50% de qualificação no nosso sistema. Ou seja, a pessoa que acaba de fazer um cadastro, ela é neutra, ela tem 50% de qualificação. E aqui por enquanto eu vou colocar um return true. Depois a gente pode fazer uma melhoria aqui nessa função. A segunda função, getPessoa, é uma função que vai ler alguns dados que eu vou permitir aqui dentro e vai retornar isso para o usuário final. Agora você vai entender porque eu coloquei dois números inteiros aqui. Primeiramente, nós vamos retornar a data assinatura, correto? Que é um valor que eu quero que os usuários fora da blockchain tenham acesso, a data que esse usuário fez o seu cadastro. E o segundo valor aqui vai ser a reputação desse sujeito. Para isso nós vamos ter que entrar com os dois valores aqui, certo? Então eu vou declarar uma variável aqui fora, unit positivo vai ser igual a lista pessoas nome ponto positivo. Ah, tá. Eu esqueci, nós devemos também colocar essa lista pessoas aqui, ó, data assinatura desta pessoa. E do mesmo jeito, nós vamos duplicar aqui e negativo lista pessoas ponto negativo. Beleza. E daqui calcula a reputação. Olha, a reputação ela recebe dois argumentos. Então, o primeiro eu vou colocar positivo e o segundo eu vou colocar negativo. Perfeito. Uma coisa interessante aqui, uma observação. Essa função aqui, ela não faz alteração nenhuma na nossa blockchain. Ela não vai fazer nenhuma alteração aqui na nossa estrutura, nem no mapeamento. Então, é uma função que ela apenas lê, ela apenas faz leitura. Eu preciso especificar aqui para o compilador que essa função apenas é uma função de leitura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui a palavra-chave view. Quando eu coloco essa palavra-chave view, significa que essa função ela apenas lê, né? Ela não faz nenhuma alteração, portanto, ela não é suscetível a cobranças. Porque quando você for executar alguma função que faz mudanças na blockchain, você precisa pagar algum valor para que haja mineração. Todos os dados aqui que a gente faz mudanças nesse contrato, que a gente cadastra, que a gente muda dentro do contrato, precisa ser minerado. E essa mineração ela custa gas, né? Ela custa uma quantia, mesmo que irrisória. Então,
Imagina se para você ler alguma coisa, um dado, você precisasse pagar, isso não faz muito sentido, porque não precisa de minerar. Você precisa apenas ler essa função que já foi minerada previamente e está na nossa blockchain. Então, eu vou marcar essa função como view, ou seja, apenas para visualização. Diferente aqui do set reputação, o set reputação ele vai fazer uma mudança na blockchain, porque eu vou acrescentar valores aqui, seja no negativo, seja no positivo. Então essa função ela vai ter um custo para o usuário. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui e testar esse valor, que é esse booleano, né? If valor, ou seja, se isso daqui for verdadeiro, né? Isso pode fazer assim, eu prefiro fazer assim, que fica mais legível. If valor. Lembre-se de que quando o valor for positivo, eu estou acrescentando uma pontuação positiva para essa pessoa. Então, caso o valor seja positivo, lista pessoas, nome, ponto, positivo, acrescenta um ponto. Else, ou seja, se for negativo, lista pessoas, nome, ponto, negativo, mais igual a 1. Retorno true. Certo? Eu estou colocando aqui o retorno como true apenas, porque eu coloquei aqui também um validador, né? um retorno para validar. Porém, a gente depois pode fazer algumas verificações se ocorreu tudo ok e retornar true para caso tenha corrido com sucesso e false caso tenha dado algum erro na função. Mas por enquanto, por fins didáticos, eu vou deixar apenas como true. Embaixo, agora nós vamos fazer a nossa função para calcular a reputação, que nada mais é do que uma função que vai usar o valor positivo como referência e daí especificar qual a porcentagem que esse usuário é confiável, né? Quanto ele é confiável. Para isso nós vamos pegar e fazer um cálculo aqui rápido. Nós vamos pegar o total, que é o valor 1, mais valor 2, para somar os dois valores. Vamos retornar a seguinte expressão. Valor 1. Eu vou trocar o nome aqui para não ficar confuso. Então, positivo, colocar como pos, negativo, neg. Pos, neg. Então, eu vou retornar pos, que é positivo, dividido pelo total, vezes 100. Veja aqui o seguinte. Vou colocar tudo aqui entre aspas, tudo entre parênteses para não dar problema depois. Por isso que eu lá em cima, aqui no registro pessoas, eu especifiquei o valor 1 padrão, tanto para positivo quanto para negativo, o valor inicial. Porque aqui no caso, o total de 0 mais 0 seria 0. Se eu fosse fazer essa expressão aqui, positivo dividido por 0, 0 dividido por 0, ia dar um erro na execução dessa função. Então, 1 sobre 1, que no caso é 1 vezes 100, 100. Não, desculpa, o total seria 2, né? 1 dividido por 2, que no caso é meio, meio vezes 100, 50, ou seja, a pessoa ela inicia com 50% de reputação. Veja que o retorno dessa função é do tipo inteiro. Porém, pode ser que esses valores aqui retornem um valor ponto flutuante, um float, né? Um valor não inteiro. O Solidity ele não trabalha ainda com expressões do tipo float, com variáveis do tipo float. Infelizmente, ainda está em desenvolvimento, né? Essa plataforma do Ethereum ainda está em desenvolvimento, então ainda tem essa limitação. Porém, aqui para nós vai funcionar bem porque os valores eles serão arredondados para o valor, né, o valor mais baixo. Ele vai pegar, por exemplo, 67,5%, ele vai pegar apenas a parte inteira, que é o 67,
e vai retornar para o usuário esse valor 67. Isso para nós é válido, uma vez que a gente precisa de ter uma reputação assim, baseada em porcentagem. Não faz muita diferença da pessoa saber se fulano é 70,5% confiável. O importante é saber que ela é 70% confiável. Então, valores inteiros para nós aqui, mesmo que esses valores aqui sejam, na verdade, fracionados, né, sejam frações, para nós é válido esse tipo de resposta. Bom, até aqui nós já fizemos a parte básica do nosso contrato. Na verdade, ainda falta algumas coisas importantes aqui para a gente fazer. Por exemplo, né, antes que você me critique, para setar a reputação, o usuário tem que ser diferente do usuário que vai ter a reputação setada. Então, se o Luiz, por acaso, quer mudar a reputação de alguém, eu não posso mudar a reputação do Luiz, eu não posso mudar a minha própria reputação. Então, eu vou criar aqui dentro desse contrato nosso algumas restrições, certo? Alguns requerimentos para algumas funções aqui serem executadas, né? No caso aqui, por exemplo, registra a pessoa, ela para registrar, ela não pode já estar registrada. Então a gente não pode ter dois nomes com o mesmo um mesmo nome para dois registros. A gente precisa de criar barreiras para que o usuário não consiga burlar o nosso contrato, né? Usando essas falhas. Então no próximo vídeo nós vamos terminar esse contrato criando essas limitações, e já vamos começar a fazer a nossa interface para acessar esse contrato, e nós vamos migrar esse contrato para blockchain. Então, por esse vídeo é isso. Dúvidas vocês podem deixar na descrição aí dos comentários. Eu vou tentar responder a todos. Por favor, assistam todas as recomendações que eu deixar aqui no vídeo, porque elas serão essenciais para que você entenda perfeitamente como funciona essa programação. Que vocês vão ver que não é nada muito difícil. Inclusive tem um tutorial aqui do CryptoZombie que é muito bom para quem não tem conhecimento, para quem não sabe. E se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa sua sugestão. Esse é o primeiro vídeo que eu gravo na minha vida, que eu ponho no YouTube, então então eu sei que eu estou suscetível a erros, e por isso ficamos por aí. Obrigado, até o próximo.